Olá, pessoal! E se o oscilador harmônico puder oscilar em mais de uma direção? Se esse oscilador puder oscilar, por exemplo, sobre um plano, como é que ficaria esse movimento desse carinha? Tá curioso? Tá curiosa? Segue aqui então que a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Bem, pessoal, o tema hoje é osciladores harmônicos em duas dimensões. Vamos tratar um pouquinho desses camaradas. Vamos imaginar uma partícula que está submetida a uma força restauradora, menos k vezes um vetor de deslocamento x, onde esse vetor de deslocamento encontra sobre um plano e mede a distância do centro de força até a posição em que a partícula se encontra. Eu estou assumindo aqui o centro de força, onde a força é zero, onde é o ponto de equilíbrio desse sistema, como sendo a origem do sistema de coordenadas. Se a gente escrever as componentes cartesianas dessa força em coordenadas polares, eu vou ter isso daqui. Ó. F de 1, que é igual a menos k de x1, pode ser dada pelo módulo R, que vai me dar um raio de distância dessa posição onde o oscilador se encontra até a origem do meu sistema de coordenadas, vezes um cosseno de θ. E na segunda componente, menos kx2, um seno de θ. Disso, eu tenho que as minhas funções horárias, as equações horárias do movimento, as equações do movimento, desculpe, ela pode ser dada na direção x1 por esse carinha aqui e na direção x2 por esse outro carinha, onde a frequência de oscilação é a mesma nos dois casos. Ela depende da constante k e da massa do oscilador, que é a mesma. Né? É um oscilador que eu estou tratando, só que agora ele pode oscilar em mais de um grau de liberdade, né? Em mais de uma direção. As soluções são dadas, né? A gente já viu dos vídeos anteriores, só que aqui eu vou assumir que elas têm a mesma frequência, porém as amplitudes e as fases iniciais são distintas desses dois osciladores. Quais as consequências disso? Primeira coisa, eu quero escrever uma equação da trajetória. Então eu quero associar a componente do meu vetor posição na direção E1 com a minha componente da posição na direção E2. Eu preciso escrever uma equação associando essas duas componentes, que estão dissociadas nas duas equações do movimento. Né? Observe que o movimento da componente 1 não é influenciado pelo movimento da componente 2 aqui. São movimentos independentes pelas próprias equações do movimento que a gente encontrou. Então vamos pegar a componente x2 e vamos trabalhar um pouquinho com ela. Primeiro eu vou somar e subtrair o alfa aqui, de forma que eu tenho aqui um primeiro ângulo e aqui o segundo ângulo. E vou aplicar relações trigonométricas, as identidades trigonométricas a esse cosseno da soma de dois ângulos. O cosseno da soma de dois ângulos vai ser o cosseno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro ângulo vezes o seno do segundo. Eu posso definir uma constante delta que é igual à diferença de fase inicial das duas direções. E vou notar aqui que x1 sobre alfa me dá o cosseno da fase da primeira direção, de x1, né? Tal forma que x2 eu posso escrever como sendo b sobre a, x1, cosseno de delta, menos b, aqui aparecia o seno desse argumento da fase da direção x1, de forma que eu posso escrever o seno como a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado. Aí aparece essa raiz aqui, ó, vezes o seno de delta. Eu posso rearrumar aqui, passando esse termo para o outro lado, multiplicando todo mundo por aqui, vou encontrar esta expressão. Uma vez que eu tenho essa expressão, eu vou elevar ao quadrado ambos os membros aqui da minha equação. Aqui eu vou ter um produto notável, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, vai ser igual ao quadrado desse cara aqui, que vai ser b ao quadrado, vezes a ao quadrado menos x1 ao quadrado, vezes seno ao quadrado de delta. Observe que esse termo aqui, ó, b quadrado, x1 quadrado cosseno ao quadrado de delta, quando eu passar esse outro termo, menos b quadrado, x1 ao quadrado, seno ao quadrado de delta, para o outro lado aqui,
ele vai dar origem a um termo b quadrado x1 ao quadrado, já que vai aparecer aqui cosseno ao quadrado de delta mais seno ao quadrado de delta, que é uma identidade fundamental da trigonometria que vale 1. Então eu posso escrever isso daqui. Bem, essa é a minha equação da trajetória. Observe que eu tenho uma equação que depende tanto da componente x1 quanto da componente x2 do meu vetor posição. Mas essa trajetória é influenciada diretamente pela diferença de fases iniciais entre esses dois osciladores. Tá bom? E a gente vai ver agora, então, como é que são essas trajetórias para casos particulares. Vamos aqui associar alguns valores dessa diferença de fase, valores especiais, valores particulares, e analisar a trajetória desse oscilador em duas dimensões. O primeiro caso especial é eu assumir que delta pode ser igual a mais ou menos π sobre 2. Se esse for o caso, o seno de delta aqui vai ser igual a mais ou menos 1, como ele está ao quadrado, vai ser igual a 1. E o cosseno de delta aqui vai ser igual a 0. De tal sorte que a minha equação da trajetória é dada por uma equação da elipse, se A e B forem amplitudes distintas. Se A e B tiverem a mesma amplitude, a minha trajetória vai ser de um círculo. Eu vou ter um oscilador harmônico, na verdade, realizando um movimento circular, não é? Essa é a ideia aqui dessa solução para esse caso particular, quando a diferença de fase entre os dois movimentos nas direções perpendiculares foi igual a mais ou menos π sobre 2. Um segundo caso interessante da gente analisar é se esses caras não tiverem defasados, a fase for nula, ou se eles tiverem uma defasagem de π, ou 180 graus, né? Nesse caso, o seno aqui vai ser nulo, e o cosseno de delta vai ser igual a mais ou menos 1. E aí eu tenho essa equação da trajetória, cuja solução vão ser dadas por essas retas, né? x2 vai ser igual a mais ou menos b sobre a x1. São equações de retas passando pela origem do meu sistema de coordenadas. Aqui estão algumas figuras, né, mostrando trajetórias para essas diferenças de fase. 90 graus aqui, como a gente viu o nosso círculo, ele girando no sentido horário. 120, essa trajetória, ela se deforma um pouco. Aqui ele está assumindo que as amplitudes A e B são iguais, tá bom? Mas essa trajetória se deforma um pouco, tornando-se uma elipse. Quando essa diferença aumenta mais ainda, essa elipse, aqui é uma delta de 150, ela fica mais elíptica ainda, até que quando chega em 180, ele vira um movimento retilíneo, né? E aí, continuando o aumento de defasagem, esse cara vai tender novamente a uma trajetória circular, só que agora no sentido anti-horário, quando essa defasagem for de 270 graus. E continuando até 360 ou 0 graus, né, ele volta a ter um movimento linear aqui, só que agora numa outra direção. Aqui nos quadrantes primeiro e terceiro do meu plano cartesiano. Um movimento interessante da gente analisar é quando as frequências de oscilação nas duas direções são distintas. Nesse caso, eu tenho que as minhas equações de força vão ter constantes elásticas distintas, resultando em equações do movimento com frequências de oscilação distintas. As soluções a gente já conhece, né? Vão ser funções cosseno, onde tem fases diferentes, amplitudes diferentes aqui. Para que essa trajetória seja fechada, eu tenho que depois que a coordenada 1 realizar uma quantidade completa de ciclos, a coordenada 2 também tenha realizado uma quantidade completa de ciclos, que não precisa ser ter o mesmo valor, a mesma quantidade de ciclos completos. Mas para isso ser verdade, eu tenho que a razão entre as duas frequências de oscilação deve ser um número racional, né? ω1 sobre ω2 deve fazer parte do conjunto de números dos reais. Se isso vale, eu vou formar o que a gente chama dessas figuras fechadas, de trajetórias que são fechadas, chamadas figuras de Lissajous. Aqui estão alguns exemplos, onde a frequência na direção 1 é dada pelo dobro da frequência na direção 2, né?
Observe aqui que vão aparecendo esses nós, né? Eu tenho dois nós aqui, né? Enquanto na direção 1 eu não tenho nenhum nó, né? Eu tenho um nó, na verdade, eu não tenho nenhum na direção 2. Ó. Tá bom? Um nó aqui, tá nesses dois lóbulos, né? E nenhum na direção de x2. Aqui eu tenho uma defasagem de zero. Aparece essa figura aqui. Ó. Quando essa defasagem está entre 0 e π sobre 2, essa figura ela vai se deformando. Até que chegue em π sobre 2, eu tenho um movimento aqui que a trajetória é uma parábola que está sendo descrita aqui, um trecho de parábola, né? Bem, pessoal, falamos de osciladores em duas dimensões aqui e mostramos qual seria a trajetória que essa partícula submetida a essa força elástica com 2 graus de liberdade poderia realizar em determinadas situações especiais, né? No caso em que as frequências de oscilação nas duas direções são iguais, nós vimos aqui então que eu tenho trajetórias fechadas que podem ser circulares, elípticas ou mesmo retas. E no caso quando essas frequências de oscilação não são iguais, mas que a razão delas me fornece um número que pertence ao conjunto dos racionais, eu vou ter também trajetórias fechadas, formando desenhos que nós chamamos comumente de figuras de Lissajous, né? Onde Lissajous foi um matemático, um físico, que primeiro mostrou a possibilidade dessas trajetórias, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, nos vemos nos próximos e até lá!